Bom dia, estimados alunos. Estamos aqui mais uma vez, curso técnico de rede de computadores, aula número 3, da disciplina Arquitetura de Computadores. Professor Wilfred Batista está com vocês hoje. Bom dia. Então, nessa aula de hoje, o que é que nós vamos estudar? Representação de dados, periféricos, montagens de computadores. Base para essa unidade, né, é justamente a unidade 2, como vocês estão vendo ali no início. Então, vamos por partes. Representação de dados. O que seria representação de dados? Como vocês já aprenderam na unidade 1 e melhoraram essa compreensão na unidade 2, vocês viram que o computador ele é uma junção de basicamente 3 processamentos. Vamos dizer assim, a matéria-prima, que seria o dado, né? O processamento, que seria no processo de industrialização, seria a transformação, e a informação, que é o dado processado. Então, a representação do dado aqui, no caso específico dos computadores, eles atendem um conjunto de critérios, no qual isso permite que o computador seja capaz, por exemplo, nessa leitura ou releitura desse dado, compreendê-lo de forma numérica, de forma caractere, tá certo? Que permite, entre outras coisas, o processamento de uma determinada informação, de uma determinada instrução, para gerar uma informação solicitada pelo usuário em contato com esse dispositivo computacional. Então, podemos entender que os dados são convertidos internamente em um código de armazenamento no formato binário. Então, mais uma vez, fazendo referência à unidade 2, o formato via de regra para o computador é o formato binário. E você aí deve então estar se perguntando por que é o formato binário, se já lá na unidade 2 a gente trabalhou, por exemplo, a base numérica octal, decimal e a hexadecimal. É muito simples essa resposta. É porque basicamente, como vocês aprenderam na unidade 1, né, o computador, logicamente, ele só compreende de maneira mais intensa e, vamos dizer, de um processamento mais rápido e direto, os códigos 0 ou 1, aceso ou apagado. Esses valores são genericamente conhecidos como dados, como foi falado anteriormente, o dado é a matéria-prima. E nisso, o que é que acontece? O dado chega, ele é processado através de um determinado gerenciamento de informações, que no caso específico do computador são executados a partir, por exemplo, de um compilador de linguagens de programação, e esse compilamento permite, entre outras coisas, que aquela instrução construída dentro daquele ambiente de linguagem seja compreensível para o computador e possa gerar a informação necessária. Formas de representação de dados. Como eu disse para vocês, logicamente aqui nós temos 2 ambientes de representação de dados. Podemos ter o ambiente inteiro e real, que são interpretados de maneira diferente, acarretando alterações significativas dentro do ambiente computacional, como também nós podemos ter os termos caractere, o termo lógico e o termo numérico. No caso específico aqui do termo caractere, como o próprio nome está dizendo, ele vai se usufruir de um conjunto de caracteres que podem ser representações, vamos dizer, de letras, tá? Ou símbolos que permitem, entre outras coisas, que o computador, por exemplo, seja capaz de compreendê-la. No caso do ambiente lógico, é aquela situação ímpar que o computador vai interpretar o que se deseja se processar, dando uma condição de verdadeiro para execução nítida da informação ou falso para um compilamento de interpretação que nem necessariamente chegue ao dado propriamente dito. E o tipo numérico, que aí ficou mais fácil de entender, que vai usar por lógica um conjunto de numerações ou um conjunto de números, usando para isso a base decimal, ou seja, numeração aí que varia de 0 a 9, tá certo? Tipo caractere é a representação interna de informações em um computador
e é realizada através de uma correspondência entre o símbolo da informação e um grupo de algoritmo. Ou seja, vocês já devem ter aprendido, se não, vão relembrar agora, que um conjunto de números ou condicionantes computacionalmente falando de números vai gerar um bit. Um conjunto desses bits gera um byte, por regra ou via de regra, um conjunto de bytes vai gerar um conjunto de situações que vão, a partir do kilobyte até o hexabyte, vamos dizer assim, ou gigabyte, dá uma nomenclatura de caracteres possíveis, permitindo, entre outras coisas, a identificação desse processamento. No caso específico do tipo lógico, vai utilizar, entra mais uma vez aqui, aquela condição de falso ou verdadeiro, bit 0 ou bit 1. O tipo numérico, como eu disse para vocês, leva-se em consideração 3 fatores condicionantes aí, a representação do sinal do número, ou seja, se a gente levar em consideração as portas lógicas, aquela questão lá do positivo e do negativo, a representação da vírgula, todo mundo sabe, uma vírgula à esquerda ela tem um peso maior, uma vírgula à esquerda depois de 2 zeros tem um peso maior e assim sucessivamente. E a quantidade limite de algarismos possíveis de ser processada pela ULA. Então, como vocês estão vendo aqui, ele trabalha com um regramento ou com um condicionante de números que vão chegar a, no máximo, 256 caracteres. A interface, que é extremamente importante, né? Que é o processamento, e nessa condição entramos aí com os dispositivos de entrada e saída, os famosos periféricos. E você então, aluno, deve estar se perguntando, os periféricos é todos os componentes que fazem parte do computador de maneira interna e externa? Correto. Os periféricos nada mais são do que os caminhos e as possibilidades que o usuário tem dentro do ambiente ou fora do ambiente computacional para interagir com a máquina. No caso aqui, essa interação é visível por conta, entre outras coisas, de um ambiente de interface gráfica que permite, a partir do momento da inserção de um periférico ou da sua existência dentro do computador, a sua instrução ou a sua informação estará nítida para o usuário. Com isso, qual é a função básica do periférico? Receber ou enviar informações ao meio exterior, né, no caso aqui seria o periférico interno, converter as informações de entrada e saída em uma forma inteligível para a máquina, ou seja, no caso aqui, uma instrução externa que chega via ambiente externo, por exemplo, um CD, um DVD, um pendrive, tá? Ou uma informação, por exemplo, no ambiente da internet que precise, por exemplo, de alguma instrução ou de alguma atualização de algum periférico para a sua nítida verificação no ambiente do usuário, no caso aqui a interface. Dentre os dispositivos de entrada e saída, podemos citar N, joystick, teclado, webcam, o famoso microfone, o mouse, tá? O scanner, tá certo? O teclado, vamos dizer assim, de todos os dispositivos periféricos que nós conhecemos, ele é o que é, vamos dizer assim, é o que é mais utilizado para dar entrada nos ambientes computacionais, né? No teclado, nós temos hoje teclados extremamente sofisticados, como por exemplo esse que está acima aí na cor escura, tá certo? No caso aqui embaixo nós temos um teclado aqui, vamos dizer, mais popular, tá? Podemos dizer até que para diferenciar os dois, o que está em cima, uma nomenclatura aí ABNT 2 e no caso embaixo ABNT 1, tá certo? Nós temos hoje também, assim como os mouses, nós temos teclados hoje com fio e sem fio, tá? Hoje nós temos, inclusive, por conta da necessidade e da praticidade desses teclados, nós temos teclados reduzidos, com as mesmas funções ou com funções reduzidas que um teclado padrão, tá certo? E isso, inclusive, permitiu, entre outras coisas,
que o teclado, por exemplo, hoje funcionasse como uma peça imprescindível para os computadores. No caso aqui o monitor, né? Os monitores hoje visíveis no mercado hoje como periféricos de entrada e de saída, nós temos os monitores CRT, LED, LCD e TDP, tá certo? Digo e hoje posso afirmar para vocês que em voga nós temos hoje monitores extremamente robustos, tá? Que conseguem agregar não só equipamentos da parte interna do monitor, como equipamentos da parte externa, tá? Como o mouse, como o próprio joystick, como o próprio teclado, tá certo? Um exemplo prático disso aqui é o MacBook hoje, tá? Sonho de consumo de muitos de vocês, que futuramente, quem sabe, podem vislumbrar isso de maneira mais significativa, agregando conhecimento e praticidade. As impressoras hoje, nós temos vamos dizer assim, dois ambientes de impressoras, tá? As impressoras hoje, elas se subdividem em impressoras monocromáticas, aquelas que só imprimem um tipo de cor, e as coloridas, que são, vamos dizer assim, a tendência do mercado hoje, devido à visibilidade que elas têm, tá? E dentro desse ambiente monocromático e impressoras coloridas, nós temos aí alguns tipos de impressora, como por exemplo aquelas matriciais, ou conhecidas como impressoras de impacto. Impressoras essas que quando vocês chegam em algumas repartições públicas, ainda hoje, principalmente em ambientes tributários, ainda hoje se utiliza muito essas impressoras matriciais. Hoje, popular demais as impressoras a jato de tinta, ou as famosas inkjets, impressoras essas que hoje estão em voga nas residências, nos escritórios, tá? No dia a dia de vocês, por sua praticidade, são mais leves, têm um impacto de pressão mais intenso, tá certo? E nós temos o sonho de consumo também de muitas pessoas, que são as impressoras a laser. Impressoras, vamos dizer, intermediárias entre impressoras matriciais e a jato de tinta, cuja sua grande característica, posso dizer assim, é o impacto da impressão de maneira mais rápida e intensa. Manutenção de computadores. Como a gente viu nos periféricos, as manutenções de computadores são coisas imprescindíveis para vocês, alunos. Vocês podem, inclusive, vamos dizer, com mais tempo, pesquisar sobre a diferença entre a manutenção de computadores preventiva e a manutenção de computadores corretiva. Digo para vocês, como futuros técnicos de rede, vocês têm sempre que estar um passo à frente do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, vocês sempre vão dar suporte e manutenção nos computadores que estão interligados em redes ou não, sempre numa perspectiva preventiva, evitando com que danos futuros possam custar mais caro para vocês a manutenção e o suporte, ou, em contrapartida, gere custo para a empresa ou o cliente que, porventura, venham solicitar algum tipo de serviço de redes ou de manutenção e suporte de computadores. Para a gente, vamos dizer, encerrar nossa aula, vamos aqui falar da importância do coração de todo esse sistema da manutenção de computadores. No caso específico aqui, a placa-mãe, que dispõe de dois ambientes. O ambiente on-board, no qual os componentes estão integrados à máquina hoje, a placa, no caso aí placa de rede, placa de vídeo, placa de som, tá? Placa de memória. E as placas-mães off-board, ou na borda ou fora da borda. São dispositivos que estão fora e que precisam ser inseridos dentro do ambiente da placa-mãe. Por competitividade e pela praticidade, hoje, por exemplo, vocês podem ter acesso ao mercado de placas-mãe on-board ou off-board. Mas em termos de popularização, hoje nós temos computadores praticamente que já vêm integralizados com praticamente todas as placas necessárias ao seu funcionamento inicial, como por exemplo a placa de rede, a placa de vídeo, a placa de som, tá? A placa de memória, tá?
a placa para permitir a conexão de dispositivos externos, como, por exemplo, os dispositivos USB. Tá? Então, em termos populares, a onboard hoje está mais acessível ao mercado. Aqui um exemplo da placa-mãe, tá? No qual eu demonstro aqui os principais componentes dessa placa-mãe. A instalação da CPU e do cooler, aqui em que o momento oportuno vocês terão aí a oportunidade de visualizar como se instala essa CPU, como se instala a CPU, como se instala o cooler na CPU, como se instala a memória na CPU, o HD, tá? Instalação de alguns componentes também, como por exemplo CDs, DVDs, tá certo? E para finalizarmos, a BIOS, Basic Input Out-Input System, é um sistema básico de entrada e saída que resiste a parâmetros de hardware no sistema. Qual a importância da BIOS? A BIOS muitas vezes ela é utilizada para permitir muitas vezes que vocês consigam, sejam capazes, melhor dizendo, de reconfigurarem algum ambiente dentro da placa-mãe que está se apresentando ou que está apresentando algum tipo de defeito. Tá? Então, gostaria de agradecer a vocês pela atenção e a gente se encontra até a próxima.